Oi pessoal, hoje nós vamos continuar falando sobre as informações importantes que me ajudaram ao longo da minha vida quando eu participei de processos seletivos. Informações. Muita gente diz assim, mas eu não consigo pegar uma informação de um candidato que está empregado. Se aquele for o primeiro emprego dele e ele ainda estiver empregado, vai ficar muito difícil você conseguir. Mas será que alguém da sua empresa conhece alguém da empresa que esse candidato está trabalhando? Essa é uma boa fonte de informações. Se ele está empregado, mas não é o primeiro emprego dele, veja nas empresas anteriores. O que as pessoas têm a dizer dele, comportamento dele, da parte técnica. Lembre que nós já falamos da parte técnica e da parte comportamental. Então são informações que a gente precisa verificar, analisar, para ver se bate com aquilo que nós estamos buscando. Depois disso tudo, é bom conversar com o candidato para fazer um acerto de expectativas. Você tem que verificar qual é a expectativa desse candidato. Eu já participei, na realidade, de alguns processos em que a expectativa do candidato era um encarreiramento muito rápido. E a empresa onde eu estava trabalhando tinha por filosofia um encarreiramento mais longo. Ou seja, primeiro você precisava dar mais resultados, precisava ser analisado com mais propriedade, com mais tempo, para depois ter um encarreiramento. Então isso não bate com a expectativa do candidato. Por outro lado, pode ser o contrário. O candidato tem um jeito de trabalhar, uma forma de trabalhar, e que ele goste de fazer um encarreiramento mais a longo prazo. Que ele goste de provar os resultados que está dando, goste de provar o trabalho dele. E a empresa tem uma expectativa que ele cresça de curto prazo. Nessas duas situações, muito provavelmente, o candidato não vai dar certo. E uma outra forma de se avaliar as aptidões do candidato são testes situacionais. Esses testes podem ser feitos de várias formas. Por exemplo, você pode fazer uma análise colocando ele frente a uma situação, um problema. Você dá a ele um texto e pede para ele tomar uma decisão. O que é que ele faria de acordo com o contexto do texto? O contexto do texto é bom, né? O contexto do texto que está lá apresentado para ele. O que é que ele decidiria? Para A, para B, para C? O que é que ele ia fazer? Essa é uma forma de avaliar a capacidade de raciocínio lógico, de observar se o candidato visualiza várias opções, ou se para ele preto é preto, branco é branco. Aí não existem tons de cinza. Não precisa ser 50, pode ser 25, 30, não é problema. Esse é um dos tipos de teste. O outro tipo de teste situacional são as dinâmicas de grupo. O que você vai observar nesse teste? Você coloca vários candidatos que passaram por uma peneira, por assim dizer, estão de acordo com o que a empresa espera do candidato, e coloca algumas situações, você pode colocar, para ver como é que eles interagem entre si. Quem tem característica de liderança, quem não tem característica de liderança. Pode ser que essa pessoa que não tenha característica de liderança tenha condições de influenciar o grupo. É aquela pessoa que, digamos assim, fala mais manso, fala mais devagar, ninguém dá muita atenção a ele, mas só que o que ele está falando tem muita propriedade. E ele pode estar indo e influenciando por um caminho adequado. Nem todos os processos seletivos requerem esse tipo de teste. Sempre que for adequado, vamos fazer. Agora vamos falar de alguns testes que são mais específicos. São chamados testes psicológicos. Por que eu digo que eles são mais específicos? Porque eles têm que ser aplicados por psicólogos. Aqueles testes que eu falei anteriormente, não há necessidade de ter uma formação em psicologia para aplicar. Existem outros que sim, têm a necessidade de ter um psicólogo para aplicar. E isso tem que ser respeitado, pessoal. Isso é muito sério. Eu, por exemplo, não sou psicólogo, não sou capaz de aplicar o teste. Por mais que eventualmente eu tenha estudado sobre aquele teste, sobre a interpretação daquele teste, eu não passei 5 anos na faculdade de psicologia estudando esse interrelacionamento que deve ser feito na avaliação desses testes. Então, muito cuidado, pessoal. Teste psicológico tem que ter uma aplicação muito séria e específica. Cuidado especial, tem empresas que... não, esse teste eu já sei fazer. Aí vai uma pessoa que não tem a qualificação específica e aplica o teste. Além de não ser um procedimento ético, pode causar um processo muito sério, tanto para a empresa quanto para o profissional que está aplicando aquele teste. Tem mais 2 observações que eu julgo extremamente importantes. Uma delas é que, infelizmente, e eu digo infelizmente, com conhecimento de causa, a maioria das áreas de recursos humanos das empresas não faz, que é avisar ao candidato que não foi escolhido. Isso, para mim, sempre foi um desrespeito. Nos processos que eu coordenei a seleção, após a contratação do novo funcionário, eu dava resposta a todos aqueles que participaram e que não foram escolhidos. Isso é uma questão de respeito. Imagine o seguinte, aquele candidato está trabalhando para 2 vagas
né? A empresa A e na empresa B. Ele participou do processo, foi até o final do processo da empresa A e tem expectativa de ser contratado. A empresa B faz uma chamada para ele participar do processo e ele não vai, porque ele está aguardando a resposta da empresa A, aguardando. E eu vou dizer para vocês, tem situações muito piores. Participei de um processo seletivo há muitos anos atrás, que eu fui selecionado, fui escolhido, fiz todos os exames, fui apresentado à equipe que eu iria supervisionar e só ficou de dar a data para eu iniciar o trabalho. Como passou muito tempo entre todos esses exames, a apresentação para a equipe e a seleção, eu liguei, o gerente não atendeu. Na terceira ligação eu consegui falar com a secretária dele. E ela disse, seu fulano, não vou citar o nome dele, manda pedir desculpas, mas contratou outra pessoa para o seu lugar. Só que nesse caso eu tinha dado 2 negativas em 2 outros processos que eu estava participando. Imagine como é que fiquei, sem emprego e sem as outras 2 vagas. Então, recursos humanos, temos que tomar cuidado, isso é muito sério. Um abraço a todos e na próxima aula nós vamos conversar sobre outros temas.